Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo nós vamos fazer uma prece, são muitos pedidos, vamos fluidificar a água, você vai colocar a água para ser fluidificada. Muitas pessoas estão aguardando esse momento, continuamos recebendo muitas solicitações de atendimento médico e espiritual, tá ok? E nesse vídeo também vamos falar um assunto pertinente, que fala sobre a reencarnação, sobre as moléstias, né, a causa de algumas doenças. Então nós vamos abordar esse assunto também. Espero que gostem, fiquem comigo até o finalzinho do vídeo, mesmo que ele fique um pouquinho longo. Se prepara a tua mente, vamos fluidificar a água, vamos elevar o nosso pedido a Deus, nós juntos. Eu convoco vocês para orar comigo, tá ok? Assistindo esse vídeo, quando vocês puderem se recolherem e fazer esse vídeo, ok? Vamos lá, em primeiro lugar, vamos então fluidificar a água. Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs, esse início de vídeo aqui nós vamos fazer uma prece. Convoco vocês todos aí, né, a orarem comigo, tá bom? Cada um dentro da tua fé, da tua religião, porque para Deus não existe religião. Para Deus o que existe é a nossa fé, a nossa humildade, é o nosso desejo de nos melhorarmos. Então nós temos que bater a porta. Essa porta, eu costumo dizer que essa porta é Jesus, né? que vai nos conduzir aos planos superiores, vai nos conduzir a Deus. Nós temos que bater na porta. Ele tem que bater na porta com humildade e com muita fé. Nós temos que ser resignados perante o Criador Supremo. Nós temos aqui muitos pedidos, continuamos, né, como sempre tenho dito, com muitos pedidos, muitos atendimentos sendo feitos, ótimos retornos acontecendo. Então, para você agora dessa semana também, essa semana passada, né, até ontem, domingo, que solicitaram o atendimento, vamos então juntos orar, vamos elevar nosso pensamento a Jesus. Vamos elevar o nosso pensamento à Virgem Santíssima. Vamos elevar o pensamento à espiritualidade superior. Você é o seu santo de devoção. Vamos elevar o nosso pensamento e o nosso coração a Deus e vamos abaixar a nossa cabeça, cerrar os nossos olhos e numa posição de humildade vamos pedir. Porque é somente esse Deus que é de amor e de misericórdia que pode nos conceder a cura, o abrandamento, né? É que podem aliviar os nossos sofrimentos, as nossas dores, os nossos problemas psicológicos, psiquiátricos, as nossas enfermidades físicas. Vamos sim, todos juntos, todos nós fazemos essa prece. Coloca aí a tua água enquanto você faz a prece. Essa água aqui é de uma pessoa aqui do bairro que pediu, e para que a espiritualidade coloque aqui na água. A água é usada como um veículo, tá bom? E aí a espiritualidade, você vai fazer o seu pedido também, a espiritualidade em nome, com a permissão de Jesus Cristo, né, vai depositar nessa água, né, nesse elemento condutivo, que esse líquido, pode ver que está fechadinho, limpinho, vai colocar aqui, vai depositar aqui elementos balsâmicos, elementos energéticos, né, que podem trazer uma cura. Não estou dizendo que vai te curar, mas pode trazer. Quem manda é Deus. Pode trazer o abrandamento, cicatrizar feridas. Essas pessoas que estão algumas pessoas pedindo com problemas de pele, algumas alergias. Eu tenho casos aqui em que eu recebo as fotos, eu recebo as imagens, né? Eu sempre peço. É coisa, sabe, a gente vê assim, nossa, dá uma pena a pele da pessoa como está. Sabe? Então, essa água pode ser, você pede para que o remédio seja colocado para que você possa, no caso de uma pele, um problema de pele, né, um problema de uma ferida, um ferimento, um corte, alguma coisa assim que está na pele, você pode banhar, gente, banhar. Tá? Aí vai ser depositado os elementos curativos, espirituais, para melhorar essas feridas, essas pequenas úlceras de pele, essas alergias que parecem que não acabam nunca. Eu tenho casos aqui que as pessoas
3 ou 4 casos de pessoas, até crianças de 4, 5 anos de idade, que toma remédio e não sabe, toma a injeção, é remédio, é tratamento, e aquele negócio não passa. Alguns ferimentos que não cicatrizam, que não curam, sabe? E nós vamos falar no outro vídeo sobre isso também, tá ok? Mas agora nós vamos fazer a nossa prece. Vamos pedir? Ó, eu sei que tem muitas pessoas que estão nos hospitais neste momento, tá ok? Eu falo com eles. Tem pessoas que também estão nas prisões, que eu converso com os familiares, e já conversei com alguns dentro da prisão. Tive a oportunidade, sim, mais de uma ou 2 vezes, mais de 2 vezes, e eles acompanham, né? Também. Então, são muitas pessoas que sempre estão nos acompanhando, eu fico muito feliz com isso, muito grato pela confiança. Não sou eu que faço nada, meus irmãos. Eu sou apenas um instrumento mediúnico, né? Na mão da espiritualidade. A minha mediunidade, como a de tantos outros médios, é usada como um elemento básico para a atuação da espiritualidade. A espiritualidade é importante a atuação mediúnica para que ele se manifeste de uma maneira mais ostensiva, mais direta ainda, usando os elementos físicos, né, da Terra, e que o médium oferece isso. Então, a presença do médium, e o médium não é só espírita não, viu gente? O médium pode ser um padre, pode ser um pastor, pode ser uma outra pessoa que não tenha título religioso nenhum, porque a mediunidade é latente em todos nós, vai do seu desenvolvimento, do estilo de vida que você leva, né? De tudo que você faz que possa fazer com que a mediunidade flua de maneira equilibrada e que traga bons resultados. Não só para quem pede ajuda, como também para o próprio médium. Vamos lá? Eleve o teu pensamento, cerre os teus olhos, mentalize a figura de Jesus Cristo, mentalize a figura de Maria de Nazaré, mentalize a figura do santo, de sua santo de devoção, de quem você quiser. Ah, não consigo, às vezes a pessoa está num estado que não consegue. Ótimo, então o que você faz? Procura mentalizar um campo florido, né, com riacho, uma selva, algo da natureza, o oceano, o fundo do oceano. Faz uma imagem positiva, tá, que vai facilitar quando você estiver em prece e também a atuação espiritual, ok? Então vamos juntos fazer aquela linda prece que Jesus Cristo nos ensinou. E antes da prece, lembram-se que está no Evangelho, que o nosso Senhor Jesus Cristo está lá no Evangelho: vinde a mim todos vós que estáis cansados, vinde a mim todos vós que estáis aflitos, vinde a mim todos vós que estão sofrendo perseguições, vinde a mim todos vós que estáis enfermos, eu vos aliviarei. Está no Evangelho? Está no Evangelho. Então vamos procurar Jesus. Vamos pedir o nosso lenitivo, o nosso socorro. Porque tem muitas pessoas que precisam assim de um ponto de referência, como um vídeo, como uma reunião, ou algo semelhante, para chamar, prender a pessoa, para ela focar o seu pensamento no momento de prece. Vai esquecer do que está ao redor. Então ela vai centralizar o pensamento, vai carregar o pensamento de amor, de fé, de perdão, vai oferecer o seu perdão, porque nós temos que perdoar também para merecermos, né, sermos socorridos e sermos perdoados por Deus. Tá ok? Então vamos lá. Vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Eleve o teu pensamento e vamos juntos. Eu estou aqui com o meu mentor espiritual, com outros espíritos amigos e companheiros, Dr. Carlos Alberto e outros irmãos que não é para mencionar o nome, e elevemos todos juntos, eu, vocês, esses espíritos, esses irmãos de luz, que em nome de Jesus atuam aqui na Terra, procurando auxiliar a cada um que solicita um socorro, né, um alívio, um abrandamento da sua dor, da sua enfermidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado meu Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes, meu Senhor, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque vosso é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, o Criador Supremo de tudo e de todos. Ainda com a mente voltada à espiritualidade superior, roguemos a presença amorosa, o socorro carinhoso e amoroso de Maria de Nazaré. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Agradeço imensamente por ter recebido a permissão. Aguardei chegar esse momento agora à noite, com autorização do meu mentor, com autorização de outros espíritos que fazem parte do atendimento, porque quando eles autorizam eu faço, porque aí eu vou estar preparado para isso, eu vou estar adequado para esse tipo de atividade mediúnica. Tenha fé, meu irmão, tenha fé, minha irmã. Não perca as esperanças diante da tua dor, diante da tua enfermidade. Eu sei que são momentos difíceis. Eu também já passei por várias enfermidades, até por um câncer, já falei para vocês. Não é nada fácil. Problemas psicológicos, né? Que as pessoas estão aí se entregando de uma maneira a esses problemas psicológicos. Muitas pessoas procurando fugir da vida através do suicídio. E vai e procura um psicólogo, um psiquiatra, e vem aqueles remédios fortes que viciam a pessoa. Vamos procurar o remédio. Não estou dizendo que não é para procurar o socorro médico da Terra. Tem que ficar em paralelo. Vocês vão ver no vídeo que eu vou gravar a seguir. Tá? O médico da Terra e o médico espiritual. Ambos vão, com a vontade de Deus, com as determinações de Deus, vai fazer que tudo aconteça. Que tudo melhore, que seja resolvida, que seja amenizada. Temos que ter fé. Vocês se lembram quando Jesus dizia a todos que o procuravam: filho, filha, a tua fé te curou. Não está no Evangelho? Filho, filha, a tua fé te curou. Que assim seja. Eu rogo muito aos meus mentores que sempre dão assistência a vocês que me procuram, que continuem levando a cada um. Você aí, são pessoas de várias cidades, de vários estados, né, aqui do Brasil, que durante essa noite, durante o momento que você fizer essa prece, você possa ser visitado ou visitada, né? Pode até ser num hospital, numa prisão, num asilo, visitado por esses espíritos iluminados. São espíritos que compõem uma falange enorme, como a de Dr. Bezerra de Menezes, levando o atendimento espiritual, amenizando, socorrendo, confortando, levando esperança, abraçando, dando aquele lenitivo que a pessoa está precisando. Há casos em que a pessoa está semi-consciente, mas elas estão sendo assistidas porque os seus familiares desencarnados também participam desse momento e levam a ela esses momentos um momento de uma vibração positiva, salutar, carregada de energias boas e curativas. Aquela energia que vem lá da espiritualidade superior, que saem das mãos de Deus, né, que chega até nós através de Jesus Cristo, não é mesmo? E nos tocam, nos envolvem e nos dão aquilo que nós estamos precisando. Que assim seja. Que Deus os abençoe, continuem nos enviando os pedidos, tá? Todos são atendidos e observados. E eu geralmente pergunto como é que está, como é que não está, porque eu vou acompanhando caso a caso. Fiquem todos em paz. E vamos seguir o nosso vídeo aí, vamos falar assuntos pertinentes relacionados também a enfermidades. Até mais. Que Deus abençoe. Não desista. Se você está com um problema psiquiátrico ou psicológico, força, entregue-se a Jesus, pegue na mão de Jesus, cuidado com os remédios, tome, mas cuidado, tá? Procure também resolver isso de uma outra maneira.
vocês vão ver que eu vou falar a seguir, muitas coisas nós temos que passar, mas nós também temos que saber nos defender e mostrar a Deus que estamos querendo melhorar. Aí a gente pede a ajuda, mas pede a cura. Fiquem em paz. Que assim seja. Muito bem, fizemos a prece para a fluidificação da água. Que Deus abençoe muito vocês. Eu vou agora falar sobre assuntos relacionados aqui. Eu vou ler um pouco, porque eu anotei, porque eu estou sem os recursos que é necessário. Então eu anotei, vamos falar sobre cirurgia espiritual, sobre doenças protetoras, vou falar um pouquinho, para que não fique muito longo o vídeo, né? E tem pessoa que fala, o vídeo é tão longo, fico cansado com isso, né? Mas não pode não, porque só você tem que aprender, você tem que estudar, né? Quando você vai num show de artista, você fica 3, 4 horas lá e não se cansa, não é verdade? Você vai numa festa, você fica 3, 4 horas, você não se cansa. Agora, quando a gente vai numa igreja, num centro espírita, quando a gente vai numa igreja evangélica, lá ouvir lá o dirigente, o pastor, o pai, o dirigente espírita, enfim, é cansativo, né? Nossa, ficar 1 hora aqui dentro é cansativo, 1 hora é cansativo para ouvir as coisas de Deus, né? As coisas da espiritualidade, ouvir os ensinamentos de Jesus através de alguém que está ali com esse sentido de levar a todos, né, conhecimento da espiritualidade. Eu tenho aqui um tema bacana, fala assim, o que são doenças protetoras. Você já ouviu falar sobre isso? Doenças protetoras, o que são? Me desculpe que eu tenho que ler, porque eu anotei e nem passei a limpo, viu? Eu vou ler como eu escrevi, tá legal? Olha, a gente vem às vezes nesta encarnação com alguns problemas, com alguns defeitos, que a gente tem algum temor, vamos prestar atenção, que a gente tem algum temor de não conseguir cumpri-los, porque nós podemos falhar. Aí tem um exemplo, né? Então já deu para a gente ver aqui. Às vezes nessa encarnação a gente vem com defeitos, com vícios, com um monte de coisas para serem corrigidas, né? E a gente tem medo, em espírito, nós temos medo de não conseguir passar por isso que nós nos determinamos. Aí tem um exemplo. Uma pessoa, numa outra encarnação, ela faliu com a bebida. Isso poderia ser a bebida, poderia ser a droga, poderia ser o excesso de vaidade, o excesso de orgias, os excessos, né, os grandes erros que o ser humano comete. Então, aqui ele pegou o da bebida, para dar um exemplo. Então, ele virou um alcoólatra, tá bom? Então, numa outra encarnação, ele já faliu com a bebida, porque ele virou um alcoólatra. Então, ela bebeu demais e ela perdeu a encarnação. Quer dizer, excedeu, né, no vício do álcool, como poderia ser das drogas ou uma outra coisa qualquer, ela excedeu e por causa disso trouxe consequências graves para o corpo que levou ela à morte, ao desencarne, tá? Quando ela vem na outra encarnação, ela pede um beneplácito divino para ela conseguir vencer essa dificuldade dela. Aí ela vem com o quê? Entenderam? Então eu desencarno porque eu excedi na bebida, eu desencarno porque eu excedi nas drogas, eu desencarno porque eu excedi, fui um criminoso, mas sempre me expus ao perigo, porque eu fiz maldades, porque eu fui vaidoso demais. Então eu me excedi e por esse motivo eu desencarnei, né? Aí ela vem com o que numa outra encarnação, né? É o que ele vai falar assim, né? Que é para ver se ela consegue vencer
A reencarnação, o objetivo é esse, para a gente recuperar o que perdemos, o tempo que perdemos, corrigir os nossos erros, nossos defeitos, nossos vícios. Bom, uma doença autoimune no fígado. Ele está falando dessa pessoa que morreu por excesso de álcool. Ela vem numa outra encarnação com uma doença autoimune no fígado. Ela vem com problema de fígado, ok? Ela vai beber, ela passa mal. Ela não consegue beber. Só que ela esquece. Ela chega, por exemplo, num centro espírita, chega em qualquer lugar religioso, vai pedir um socorro, né? E vamos supor, chega no centro e fala: pelo amor de Deus, fulano, quem está atendendo, faz um tratamento aqui espiritual para curar aqui o meu problema no fígado. Mas esse problema no fígado já veio nessa encarnação e está gravado no perispírito, justamente para evitar que aquela pessoa caia novamente no mesmo erro da outra encarnação que o levou ao desencarne, que foi o alcoolismo, por exemplo. Poderia ser no pulmão, poderia ser no estômago. Para isso que serve a reencarnação. Mas a doença é um freio. Ela é um freio. A doença é um freio. A doença protetora é isso. Ela está protegendo o indivíduo. Ela é um freio. Então a pessoa vem com determinadas enfermidades no corpo que se diz estar relacionado a vidas passadas. Essa doença é como se fosse colocado pela espiritualidade, né? As leis de Deus, é como se fosse um freio. Opa, peraí, a pessoa excedeu nisso, ela vai ter, eu vou dar oportunidade para que ela se regenere, para que ela repare o mal que ela fez a si mesma e talvez a outras pessoas. Então ela vem com uma enfermidade e toma remédio, faz tratamento, e aquela enfermidade nunca sara, não cura, às vezes melhora, volta de novo. É o freio que Deus permite que a gente venha com essa enfermidade para evitar a gente cair no mesmo erro que caímos da outra vez. Então essa é a chamada doença protetora. Eu acho que é até uma misericórdia de rir, é ruim, né? A gente tem uma enfermidade que não sara, não cura, e a gente sofre. Eu conheço pessoas que têm problemas aí, que estão com uma enfermidade, a enfermidade não cura. E ela não consegue fazer o que ela queria fazer. O que ela queria fazer? As mesmas coisas que a levou à falência numa outra vida, que fez com que ela transgredisse, né, alguns conceitos da lei de Deus, ferindo a ela mesma, ferindo a outras pessoas. Então existem muitas enfermidades que são como freios. É uma misericórdia que Deus nos dá para que a gente receba condições de não cometermos o mesmo erro. Então, algumas enfermidades no corpo têm esse objetivo. É uma doença que vem nos proteger. Eu tenho aqui outro exemplo, como o problema de pele. Numa outra encarnação, a pessoa faliu pela beleza. Ela enganou as pessoas, ela iludiu as pessoas, porque é uma pessoa, homem ou mulher, adolescente, não importa, uma pessoa muito bonita, né? Fisicamente lindo ou linda, e usava essa beleza exterior, né, para fazer coisas erradas. Cometeu alguns excessos pela vaidade, que tem gente que já é bonita e quer ser mais bonita ainda. E mexe no corpo, né? E corta aqui, corta ali, faz um monte de coisas, né? Então ela cometeu algumas coisas erradas devido à beleza física. Então ela vem com problemas de pele, para reconhecer que a verdadeira beleza é a beleza interior. Então nessa outra, na atual encarnação, ela vem com problemas de pele. Aí se ela pudesse olhar na outra vida, a pele dela era linda, macia, ou dele, né? Uma pele bonita, uma beleza exuberante. Hoje tem um monte de bereba, um monte de coisa ruim na pele,
que faz com que as pessoas olhem, até muitos olham com uma certa discriminação, porque a pessoa fica feia, né? É para o espírito aprender que da outra vez, quando tiver um corpo bonito, perfeito, usar de maneira correta, tá? Não fazer disso um instrumento de autodestruição, de desejo, né? de querer ainda mais, e também de fazer coisas erradas para as outras pessoas, humilhar, né? E um monte de coisas que as pessoas cometem, porque são lindas, bonitas demais. A ganância por causa da beleza, às vezes pode trazer fama, dinheiro, e usa isso de maneira errada, humilha as pessoas, fazem gato e sapato das outras pessoas, né? Então, aí numa próxima encarnação, ela vai vir sim, ela poderá vir sim, com uma doença de pele, né, que dificilmente vai ter uma cura. Pode ter até um abrandamento, dependendo se esse espírito, se essa pessoa, se com o tempo ela for realmente mudando, se reformando, e aquela doença pode ir sendo amenizada e até curada, tá ok? Tem outro exemplo também, problemas na coluna. Mas são diversos problemas, que muitas doenças que podem ser, como foi dito, uma doença protetora. Então isso diz que as doenças não estão instaladas em nós por acaso, existe uma razão. Existe uma lei divina, lei de causas e efeitos, tá? Então, toda causa vai ter um efeito, tá certo? Então, essa lei funciona perfeitamente, está muito bem alinhada, porque nós vamos colher lá na frente, e lá na frente não é só daqui 10, 20, 50 anos, não, 60 anos, não, é também numa outra encarnação, numa outra vida. Nós vamos colher o efeito da causa que nós provocamos, o que nós fizemos, o que nós erramos, lá depois nós vamos ter que ressarcir, reparar. É a lei de causas e efeitos. Hoje eu tenho um problema sério de saúde, é um efeito da causa de uma outra reencarnação que eu tive, e que hoje eu estou passando pelo efeito das atitudes erradas que eu cometi, das maldades que eu fiz. Mas o negócio é muito mais sério, muito mais profundo. Para isso tudo, gente, eu estou dando um parâmetro bem curto, né, bem suave, tá, para vocês poderem entender. Então é isso. Eu tenho aqui uma outra, fala sobre cirurgias espirituais. Vai para o próximo bloco aí também. Vamos prosseguir então aqui. Nós vamos falar agora sobre a cirurgia espiritual, que é também um assunto pertinente ao início, lembra? No início, nós fizemos a prece de vibração, né, de fluidificação da água, né? Então nós já falamos sobre doenças protetoras, agora vamos falar também sobre cirurgia espiritual. Vamos dar eu vou dar aqui para vocês um parecer, mas também é mais um assunto muito profundo que requer estudo de vocês. O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns nos traz muitas informações, e a literatura espírita também, tá, nos traz um vasto conhecimento sobre isso. Deixa eu tomar um golinho d'água, a água fluidificada, hein? A cirurgia espiritual, conforme compreendida na tradição espírita, indica uma possibilidade, vamos prestar atenção, né? Indica uma possibilidade de tratamento ou interferência espiritual em desajustes ou moléstias, tanto físicas quanto psíquicas dos seres, dispensando os métodos cirúrgicos tradicionais. Esta prática, entretanto, não elimina ou substitui as intervenções médicas usuais, porém pode acrescentá-las sob uma ótica espiritual e energética. Então aqui já diz, estou com um problema, vou procurar um socorro espiritual, mas o tratamento com o médico da Terra tem que ser feito e muito bem feito, tem que ser respeitado. O médico existe para isso, o médico aqui da Terra.
Tá? E esses espíritos que fazem os atendimentos espirituais são ligados à medicina, são espíritos que já foram médicos, então eles têm também o embasamento, né, da medicina da Terra. A doutrina espírita elaborada por Allan Kardec, para quem não sabe, foi quem codificou o Espiritismo, propõe que somos espíritos eternos em progresso contínuo, onde o corpo material é efêmero e funciona como veículo de aprendizado, que é o nosso corpo físico. A condição de saúde ou enfermidade reflete não apenas o estado físico, mas também a situação espiritual e moral do indivíduo. Muito importante. Neste cenário, a cirurgia espiritual fundamenta-se na permissão de que desequilíbrios espirituais podem se manifestar como distúrbios físicos, sugerindo que a assistência espiritual possa contribuir para o processo de recuperação ou até mesmo de cura. Médicos espirituais desencarnados, por meio da mediunidade de médiuns curadores encarnados, executariam esses procedimentos nos planos espirituais, atuando sobre o perispírito, que é o corpo espiritual que molda o corpo físico. Já falamos sobre o perispírito, tá legal? Não vou falar sobre ele agora. Perispírito do paciente, promovendo harmonia e refletindo benefícios na saúde física, tá? Para você poder entender, nós temos o corpo físico, o corpo espiritual, que é o perispírito, e o espírito. Tudo que nós fazemos está gravado, fica gravado no corpo espiritual. Quando nós desencarnamos, nós ainda permanecemos com o corpo espiritual, que é o perispírito, onde está gravado praticamente tudo que nós fizemos durante muitas e muitas encarnações, os nossos erros, as coisas que cometemos de bom, de ruim, está tudo guardadinho ali. É como se fosse um arquivo espiritual. É ali que a espiritualidade olha, e é isso que vai refletir depois numa outra encarnação. Porque se eu tomei veneno, no meu perispírito está lá, gravado lá que eu me envenenei, destruiu esse ou aquele órgão. Se eu dei um tiro na cabeça, se eu me enforquei, enfim, está tudo no perispírito. Bom, Chico Xavier, um dos médiuns mais destacados do Brasil, narrou em diversas obras episódios em que espíritos promoveram curas ou alívios na saúde física, sempre respeitando a permissão e as leis de Deus. Olha só, hein? Sempre respeitando a permissão e as leis de Deus. Quer dizer, não é qualquer médium aí que vai chegar, não, pode ser que eu curo, eu tenho esse poder, eu tenho esse dom. E pior ainda mais é aqueles que cobram caríssimos, né? Porque tudo o médium de cura, que é um médium de efeitos físicos, mas que tem esse dom de receber seus mentores que são médicos, eles têm que fazer tudo gratuitamente, gente. Tem que fazer por amor, tá? Senão os espíritos se afastam. Começou a fazer coisa errada, eles vão se afastando. E aí, como diz o ditado, a casa do médium cai feia, né? Então, Chico Xavier já fala sobre isso. É essencial salientar que, de acordo com os princípios espíritas, a realização da cirurgia espiritual deve ser gratuita, evitando-se qualquer comercialização ou exploração da fé. Que é o que eu acabei de falar. A fé e a oração são elementos vitais nesse processo, assim como a manutenção do tratamento médico convencional quando necessário. Ele está falando do médico da Terra, que é muito importante e necessário.
Imagine o corpo físico como uma morada temporária, nosso corpo. Sempre olhando, não, semelhante a uma casa que exige manutenção para prevenir danos. O corpo e o espírito precisam cuidados para manter o equilíbrio. A cirurgia espiritual atuaria como uma reforma na estrutura invisível da nossa morada, que é o nosso perispírito, influenciando positivamente a sua expressão física. Você viu que eu li, depois você ouça novamente. Tem pessoas, em sequência a essa última leitura aqui, tem pessoas que pensam, não, eu estou com um problema, eu vou lá em tal lugar, que lá o cara faz operação lá e resolve o meu problema. Tá? Mas não é assim que funciona, gente. Não, o fulano lá, o padre, o pastor, o médium, cura tudo. Ele cobra, às vezes ele cobra, mas cura. Gente, não é desse jeito que funciona. Sabe? O médium, principalmente o médium espírita, aqui eu estou falando de espiritismo, né? O médium espírita, ele se oferece ao trabalho de assistência médica espiritual, ele tem o dom da mediunidade de cura. Isso tem que ser feito de uma maneira totalmente sem nenhum interesse financeiro. Não importa se ele mora num casebre ou num barraco com chão de terra, não. O que importa ali é a sua fé, a sua mediunidade atuando firmemente dentro das exigências, né, que é colocada pela espiritualidade. Nós temos um exemplo, o próprio Cristo. Quantas e quantas pessoas Jesus Cristo curou, né? Foram milhares de pessoas que ele curou. Quantos espíritos obsessores ele expulsou. Quantos aleijados, quantos cegos ele atendeu, não é verdade? E ele fazia ir embora, ele atendia e ia embora, não cobrava nada. Ele fez tudo gratuitamente, porque ele fez com amor. Então o médium aqui na Terra, nós somos ainda ferramentas imperfeitas, nós estamos sendo afiados ainda. Então o médico tem que agir assim. A fazer o atendimento, o mentor ou o mentor espiritual que está relacionado ao atendimento médico espiritual, ele vai se fazer presente, ou ele vai incorporar, ou ele vai por intuição, ou pela evidência, ele vai dar o tratamento, ele vai fazer a indicação desse ou daquele remedinho natural, tá? E vai prestar o atendimento à pessoa que está procurando aquela pessoa que é o instrumento da espiritualidade superior. Então, muitas doenças, gente, não tem cura. A cirurgia espiritual não vai curar, porque essa doença é necessária para o espírito. Então, não é porque eu vou fazer uma cirurgia espiritual que Deus vai pegar e vai tirar a minha doença. Não é assim que funciona. Não é desse jeito, não. O que pode acontecer, dependendo de nós mesmos, né? Por exemplo, eu tenho uma doença que está me judiando, sabe? Uma enfermidade que está me acabando comigo, como a gente costuma dizer. O sofrimento, muito sofrimento. Eu vou resolver isso com uma cirurgia espiritual. Não, mas não vai mesmo. Porque é essa doença que está curando você. É a lei de causas e efeitos. Né? É onde o espírito vai passar por essa situação para reparar erros gravíssimos que cometeu numa outra vida. Ou será que se nós continuarmos aqui errando, nós não vamos ser punidos? Ou será que se eu errei, fiz um monte de maldade, eu estraguei o meu corpo, o corpo dos outros, eu só vou ficar lá no inferno, lá queimando? Não, a gente tem que receber. Eu, para o meu filho e para a minha filha, eu sempre dou oportunidades para que eles se reparem. Imagina Deus para com todos nós. E as reencarnações são essas oportunidades divinas que Deus nos concede para nos repararmos. Então, a cirurgia espiritual nem sempre vai curar. Ela vai poder amenizar, suavizar, abrandar, né? Através da cirurgia espiritual pode acontecer
também curas, mas é como eu disse, vai muito da pessoa, do merecimento e da necessidade. E tudo isso só funciona, acima de tudo, com ordem de Deus. Deus olha tudo. Abaixo de Deus, Jesus Cristo, médico dos médicos. Ele controla tudo. Ele sabe de tudo, Jesus Cristo. Então eu estou com uma enfermidade, eu procuro um socorro espiritual. Se eu melhorei bastante nessa vida, se eu me tornei uma pessoa muito melhor do que eu era antes, numa outra vida, eu mereço então até uma cura, porque eu mereci. Agora tem pessoas que ainda não têm esse merecimento e precisam continuar passando, mas a misericórdia e o amor de Deus é tão grande que Ele permite que isso seja amenizado, porque tudo é posto como um exemplo, numa balança. Peraí, deixa eu ver o que o meu filho ou minha filha já fez de bom que possa contribuir para que a sua enfermidade, o seu sofrimento, a sua dor seja amenizada. Né? Vamos pôr na cabeça uma balança que Deus faz assim, uma pesadinha. Ele merece, ela merece. Vamos amenizar essa dor, vamos diminuir o tempo de sofrimento, vamos curar. Mas quem vê isso, gente, é Deus. Não é ninguém aqui da Terra. Mas a cirurgia, o atendimento espiritual é muito importante. Muito importante. Os espíritos iluminados atuam de uma maneira incessante, amenizando, abrandando, confortando, consolando e, como eu já disse, muitas vezes também podendo eliminar aquela enfermidade. Nessas enfermidades mais graves, né, e nessas enfermidades um pouco mais leves, vamos usar esse termo, né, a pessoa já está sofrendo com aquilo, com muitas feridas, com coisas assim, uma pequena úlcera, coisas, sei lá, alguma coisa assim. Aquilo pode ser até eliminado, se a pessoa merecer, se ela fizer por merecer. Porque não adianta eu chegar para Deus e falar: ó Deus, mas cura eu aí, porque eu fui 10 com os outros aqui, eu estou sendo legal com os outros. Aí Deus vai olhar assim: peraí, será que você está sendo 10 mesmo com os outros? Você está sendo legal com todo mundo? Será que você está praticando mesmo a caridade? Será que você está amando e respeitando o teu próximo? Será que você está fazendo as coisas que eu pedi para o meu filho, que é Jesus Cristo, né, mostrar para vocês? É você que está me dizendo isso, Deus vai falar para a pessoa, para o Espírito. É você, mas quem sabe o que você é e o que você fez e deixou de fazer, sou eu. Então, portanto, eu vou dar aquilo que é necessário para que você aprenda, para que você se repare e para que você melhore-se, para que você evolua e fique limpo, que se depure. É assim que funciona. A cirurgia espiritual é muito importante. O atendimento médico espiritual é importantíssimo, ajuda muito e sempre em paralelo com a medicina da Terra. Tá legal? Tem até um caso, deixa eu contar um casinho aqui, eu me lembro, há muito tempo que eu ouvi, para encerrar agora esse assunto, tinha um sujeito, uma pessoa, deixa eu ver se eu me lembro, desculpe se eu errar, ele trabalhava numa empresa, acho que uma metalúrgica, né? Ele era um bom funcionário. Ele era, além de um bom funcionário, né, ele era uma pessoa correta na família, no círculo de amizade dele. Ele era uma pessoa correta, não tinha vícios, uma pessoa que ia na igreja, gostava de ajudar os outros, sabe? A família dele era bem equilibrada. Ele era uma pessoa, todo mundo gostava dele. Na empresa, então, nossa, ele era ele era muito respeitado, era muito querido. Aí um dia esse homem, ele sofreu um acidente lá na firma dele, e numa máquina, aí ele perdeu assim um pedaço do dedo, pedacinho assim do dedo, pedaço, a máquina. Puxa, esse homem, ele perdeu um dedo, ele teve que se aposentar, né? Porque perdeu um pedaço do dedo. E aí, sabe, também muda um pouco a vida, né, do aposentado, tudo. E ele começou a se revoltar. Olha, ele falava: oh Deus, que Deus é o Senhor? Olha, perdi um pedaço do meu dedo, acabou com a minha vida, perdi o emprego, me desequilibrou um monte de coisas. Puxa vida. E toda noite
ele fazia a prece, ele reclamava, ele reclamava. Ele não se conformava que Deus tinha permitido que ele perdesse um pedaço do dedo. E reclamava, e cobrava a Deus. Ele não achava justo aquilo. Aí um dia, uma noite, quer dizer, né, durante um sono, né, aí vem o sonho, o seu anjo da guarda, outros espíritos amigos, isso acontece muito com a gente, né? Falou, vem aqui, filho. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente está ouvindo você toda noite, você está reclamando, você tá até ofendendo a Deus, dizendo que Ele é injusto, porque você perdeu um pedaço do dedo, filho. Vamos parar de reclamar? Eu vou te falar por que você vai parar agora de reclamar e você vai agradecer a Deus porque você perdeu um pedaço do seu dedo. Sabe por quê? Vem aqui. Aí mostraram para ele, né, uma vida passada, e o que ele fez de errado, agora nesta encarnação, era para ele perder a mão inteira. A mão inteira. Era uma corrigenda que ele mesmo escolheu, para que com aquela mão ele não cometesse os mesmos delitos que ele havia cometido e tinha prejudicado a ele e a outras pessoas numa outra vida. Aí ele veio com o objetivo de perder a mão, sofrer um acidente, para se corrigir. Mas ele veio diferente, como eu falei aí, uma pessoa boa, todo mundo gostava dele, honesta, trabalhadora, adorava a família, adorava os amigos, fazia caridade. Deus olhou e falou, opa, peraí, meu filho aí, esse é 10, estou gostando da atitude, da reforma que ele conseguiu fazer. E está chegando aí o dia do acidente, tá? Porque tudo é programado, né? Aí quando aconteceu o acidente, qual foi o resultado? Ao invés dele perder a mão, ele perdeu um pedaço do dedo. Foi a misericórdia que Deus concedeu a ele, porque ele mereceu, porque ele havia se melhorado, se reformado, mudado as suas atitudes, enfim. Então é mais ou menos por aí que acontece, às vezes, as leis de causas e efeitos e o nosso merecimento perante a vontade e a determinação divina, tá? Olha que bonito. Ao invés dele perder a mão, Deus foi tão misericordioso que permitiu que ele perdesse, só para que tudo isso acontecesse, para que ele fosse avisado. Ele perdeu só um pedaço de um dedo. Depois que ele tomou conhecimento disso, aí de retorno, né, ao corpo, né, depois da noite ali, né, ele já acordou com outros pensamentos, parou de reclamar. E ele começou até a agradecer a Deus. Nossa, Deus, eu te agradeço. Porque ele pensava ali, né? Mas ele já tinha ouvido isso. Ele pensava, nossa, olha, imagina se eu tivesse perdido a minha mão, puxa vida, Deus, obrigado que eu só perdi um pedaço do dedo. É mais ou menos assim que funciona a nossa vida na Terra. Fiquem todos em paz, boa noite. Se gostou do vídeo, dá um joinha, por favor, faz um comentário, divulga. Tá? Você não está inscrito no nosso canal? Se inscreve, ajuda a gente aí para a gente melhorar as nossas atividades. Que cada um de vocês seja beneficiado com a prece de início. Fiquem todos com Deus, fiquem em paz e que o nosso Senhor Jesus Cristo os abençoe imensamente. Que assim seja.